Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Em chegando o dia, a Bíblia assim nos diz, em que Cristo a esse mundo voltará. Momento não alegre e dia mais feliz, e esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém, Senhor. Amém. E agora, com toda reverência, prostremo-nos perante o Rei do Universo. Santo, Santo Deus e amado Pai, que estás no mais alto dos céus. Amém, Senhor. Aqui está, Senhor, parte do teu povo que reúne nesse dia ao redor deste planeta para te honrar, louvar e engrandecer o teu nome. Amém. Apesar de estarmos aqui neste mundo tão escuro de pecado, tu nos concedes, Senhor, uma maneira de nos reunir com reverência para te honrar, te engrandecer o nome e te louvar pela tua misericórdia, a tua bondade e a tua graça. Amém. Aqui estamos, Senhor, porque reconhecemos a nossa inteira e completa dependência de Ti. E aqui estamos, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, através da Tua palavra que será proferida pelo nosso irmão. Amém. Por isso, Senhor, pedimos que unja os seus lábios com a brasa viva do Teu altar. E que esta mensagem chegue aos nossos corações e encontre ali guarida, para que possamos crescer no conhecimento de Ti e, como igreja, nos prepararmos para os últimos momentos deste mundo, em que Satanás está irado e a sua guerra contra a Tua igreja e contra ela somente será o seu foco nesses últimos dias. Segundo a profecia da Tua palavra, nós entendemos que estamos nos momentos finais da história deste mundo. Por isso, Senhor, ser o nosso ensinador neste momento, que possamos compreender a Tua vontade para cada um de nós. É por isso que saímos dos nossos lares nesta manhã. Ajude a Tua igreja, ajude cada um de nós, livra-nos do mal e salva-nos para o Teu reino. É o que pedimos e agradecemos, é no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Jesus. Eu te amo, ó Deus. Pelo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor como gratidão por teu grande amor. Amém.
Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Baixemos nossa cabeça em reverência, por favor. Que a paz de Deus nesse momento chegue até nossos corações e a nossa mente se abra e o nosso coração se curve perante Deus. E que a sua palavra toque a nossa mente e nosso coração e fortifique a nossa fé, clareando o nosso pensar e o nosso viver. E que a paz de Deus esteja nessa casa, iluminando a cada um, aqueles que estão aqui e aqueles que não puderam vir. Que o seu amor e a sua glória permaneçam em nós e o seu Espírito Santo nos unja, para que possamos levar a tua palavra até a outras pessoas que nós possuem e que as não têm em seu coração. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Amém. Eu gostaria de ler um versículo de Amós 8, versículo 11. Lá está escrito assim, Amós 8, versículo 11: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome à terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Quem aqui nesta igreja tem fome da palavra de Deus? Quem aqui quer ouvir a palavra de Deus? Amém. E esta mensagem de hoje me inspirei em Ellen White, que traz uma mensagem grandiosa de poder e glória, e que nesse momento de tão triste que passamos no estado durante esse mês todo anterior, essa palavra de renascer naquele que nasceu para nos salvar. O tema é o Salvador. Para revestir a humanidade, o Rei da Glória se humilhou muito. Ele ocultou sua glória e enviado, e evitando qualquer ostentação, Jesus não veio para nos diferenciar, e sim para nos unir. Jesus não queria que nenhuma atração de natureza terrestre e tentações trouxesse as pessoas para o seu lado. Ele queria unicamente que a beleza da verdade celestial deveria atrair aqueles que o ungissem e que o seguissem. Ele queria que eles o aceitassem por aquilo que a palavra de Deus diz sobre ele. Então Jesus veio ao mundo para que as pessoas o seguissem por aquilo que a palavra fala sobre ele. Os anjos observavam para ver como o povo de Deus receberia seu filho. Revestido ele de humanidade, os anjos vieram à terra onde a luz da profecia tinha brilhado. Incríveis, invisíveis vieram a Jerusalém e aos ministros da casa de Deus. Um anjo já havia anunciado a proximidade da vinda de Cristo para o sacerdote Zacarias, enquanto ele ministrava diante do altar. João Batista, o precursor de Jesus, já havia nascido, e as notícias de seu nascimento e do significado de sua missão havia chegado bem longe. No entanto, Jerusalém não estava se preparando para receber o seu Redentor. Deus tinha designado a nação judaica para que ela comunicasse ao mundo que Cristo nasceria da linhagem de Davi, mas eles não sabiam que sua vinda estava próxima. E nós sabemos que Jesus está voltando pela segunda vez. E nós estamos preparados ou somos como os antigos, não preparados para receber Jesus? Como é que nossos corações estão? No templo, os sacrifícios da manhã e da tarde apontavam para o Cordeiro de Deus. Embora não tivesse ninguém ali,
se preparando para recebê-lo, sacerdotes e mestres recitavam suas orações, mas não estavam preparados para o aparecimento do Messias. E nós estamos? Nós estamos preparados para ver o Messias? A mesma indiferença se espalhava por toda a terra de Israel, como também se espalha entre nós hoje. Corações egoístas e focalizados nas coisas do mundo não haviam sido tocados pela alegria de fazer vibrar todo o céu. Uns poucos ansiavam ver o invisível. Nós ansiamos ver o invisível? Nós ansiamos a ver Cristo pela segunda vez? Anjos acompanharam Maria e José a viajarem a Nazaré, para a cidade da vida. O decreto de Roma para registrar as pessoas deste vasto território era extensivo às colinas da Galiléia. César Augusto se tornou um agente de Deus para levar a mãe de Jesus a Belém. Ela era da linhagem de Davi, como todos sabemos. E está escrito em Miqueias 5:2: mas de ti, Belém Efrata, virá para mim aquele que será o governante de Israel. Suas origens estão no passado distante e nos tempos antigos. No entanto, na cidade dessa linhagem real, José e Maria eram estrangeiros. Não receberam qualquer honra. Os nossos corações devem vislumbrar essa cena. José e Maria estrangeiros na cidade onde eles nasceram. José e Maria. E eles cansados, sem nenhum terno para os abrigar, eles caminharam pelas estreitas ruas até a extremidade leste da cidade, em uma busca inútil por um lugar para repousar durante a noite. Não havia lugar, pois as estalagens estavam completamente lotadas. E finalmente encontraram abrigo num rancho simples, no lugar onde os animais eram guardados. E foi ali, naquele rancho simples, junto com os animais, que o Redentor do mundo nasceu e nos traz esperança de dias melhores. Amém. A notícia encheu o céu de júbilo. Seres santos, vindos do mundo da luz, foram atraídos para a terra. Sobre as colinas de Belém, uma multidão de anjos esperava pelo sinal para declarar as boas novas para o mundo. Os líderes de Israel poderiam ter compartilhado da alegria de anunciar o nascimento de Jesus, mas foram passados por alto. Os raios brilhantes vindos do trono de Deus brilharam sobre aqueles que buscavam a luz e aceitavam de bom grado. E nós aqui estamos porque nós dissemos a nós mesmos, nós aceitamos de bom grado a Jesus como nosso Salvador. Amém. Nos mesmos campos onde o menino Davi apacentou seu rebanho, pastores que viajavam durante a noite conversavam sobre o Salvador este prometido, e oravam pela sua vinda. E uma cena incrível acontece, e um anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Belém, ali nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Quando eles ouviram essas palavras, sonhos de glória encheram sua mente. Dos atentos pastores, o libertador havia chegado.
Eles associaram poder, exaltação, triunfo com a vida, com a sua vida. Mas os anjos prepararam para reconhecer seu Salvador na pobreza, na humilhação. Lá em Lucas 2:12 lemos: vocês encontraram um bebê envolto em panos e deitados numa manjedoura. Este era o Salvador que nós esperamos que ele volte pela segunda vez. O mensageiro celestial acalmou seus temores, dizendo: como encontrariam Jesus? Ele lhes deu tempo para que se acostumassem com o esplendor divino. Então, toda a planície iluminou com o brilho fulgurante dos anjos de Deus. A terra fez silêncio. Silêncio. E o céu se inclinou para ouvir o cântico. Um cântico maravilhoso que está lá em Lucas 2,14. O cântico é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Repitam comigo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu louvor. Esse era um cântico celestial. Que bom seria se as famílias humanas de hoje pudessem reconhecer esse cântico. O cântico que os anjos cantaram soara cada vez mais alto, até que termine o tempo. E esse tempo terminará em breve, pois a grande batalha ocorre. E esse canto deve ecoar até os confins da terra. Ao desaparecerem os anjos, naquele momento maravilhoso, as sombras da noite outra vez caíram nas colinas de Belém. Contudo, o quadro mais brilhante que os olhos humanos já viram permaneceu na memória e no coração dos pastores. Eles disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitados na manjedoura. Lucas 2:15-16. Eles saíram com muita alegria e contaram para todos os que encontravam as coisas que tinham visto e ouvido. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Está em Lucas 2:18. O céu e a terra não estão mais distanciados hoje do que quando os pastores ouviram os cantos angelicais. Essa distância permanece enorme, enorme. Basta nós virmos para cá, para o culto do sábado, quantas pessoas estão ali na igreja, quantas outras pessoas estão pelo mundo abraçando coisas impuras. Na história de Belém está oculta a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Amém. Vou repetir. Na história de Belém está oculta a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Está lá em Romanos 11:33. Ficamos maravilhados com o sacrifício do Senhor ao trocar o trono do céu pela manjedoura. O orgulho humano é repreendido em sua presença. E nós, por natureza, somos orgulhosos. Somos orgulhosos por natureza. E os nossos corações estão cheios de pesares e de orgulho. Esse foi o começo de sua condescendência. Teria sido humilhação quase infinita
para o Filho de Deus assumir a natureza humana, mesmo quando Adão estava em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça humana tinha sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Assim como cada filho de Adão, ele aceitou os resultados da sua hereditariedade. Podemos ver quais foram esses resultados da história dos seus ancestrais terrestres. Ele veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas tentações e nos dar exemplo de sua vida sem pecado. Satanás odiava Cristo. Ele odiava aquele que assumiu o compromisso de redimir os pecadores. No mundo onde Satanás reclamou o direito de governar, Deus pediu a seu Filho que viesse como um potente bebê, sujeito às fraquezas da humanidade, para enfrentar os perigos da vida como qualquer outro e para lutar a batalha com qualquer filho de seres humanos. Qualquer filho tem de fazer com o risco de fracassar e de se perder eternamente. Nossos filhos estão aí. E enganam-se aquele que dizem: os meus filhos estão no mundo. Não. Os meus filhos são de Deus e levar a palavra de Deus para o mundo. Essa é a finalidade dos nossos filhos. Nossos filhos não estão no mundo, estão em Deus para levar as palavras de Deus para o mundo. O coração do pai humano olha para o rosto do seu filhinho e treme. Eu sou pai, eu sou avô e sei. A gente treme ao pensar os perigos que a vida o cerca. Nós desejamos protegê-los das tentações do conflito. Para enfrentar um conflito mais feroz e riscos mais atemorizantes, Deus deu seu único filho. Nisto consiste o amor. Maravilhe-se o céu, fique assombrado a terra. Este é o amor de Deus por nós pecadores. Deu o seu próprio Filho para se humilhar em todas as convivências do dia a dia e para ser puro e morrer puro por nós. Cerca de 40 dias após o nascimento de Cristo, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e para oferecer sacrifícios. Como nosso substituto, Cristo devia cumprir a lei e em cada ponto deveria ser correto. Ele já havia sido circuncidado como sinal de sua obediência à lei. Como oferta da parte da mãe, a lei requeria um cordeiro para a oferta queimada e uma pomba ou uma rolinha como oferta do pecado. Essas ofertas tinham de ser sem defeito, pois representavam ao próprio Cristo. Ele era o cordeiro sem mancha e sem defeito. Está lá em 1 Pedro 1,19. Ele era o exemplo que Deus queria que a humanidade fosse, por meio da obediência à sua lei. A dedicação do primogênito tinha sua origem nos tempos mais antigos. Deus prometeu dar seu primogênito do céu para salvar o pecador. Cada família reconhecia esse dom consagrando o filho primogênito. Ele deveria ser consagrado ao sacerdócio, como representante de Cristo entre nós.
Que significado estava ligado à dedicação de Cristo no templo? Ora, um sacerdote não via, quando o sacerdote estava no templo, não via além das aparências externas. Dia após dia, o sacerdote conduzia a cerimônia de apresentação das crianças, dando pouca atenção aos seus pais e mães e aos próprios filhos. E a não ser que existisse alguma indicação de riqueza, aí o sacerdote mudava sua postura ou posição social elevada. Mas José e Maria, galileus, vestidos com roupas simples, com as mais humildes roupas, o sacerdote olhou e os voltou. O sacerdote toma a criança aos seus braços e a ergue diante do altar. Depois devolvê-la para a mãe, ele escreveu o nome: Jesus, na sua lista. Segurando o bebê nos braços, ele mal podia imaginar que estava registrando o nome da majestade do céu, Rei da Glória, aquele que era a fundação do sistema judaico. E esse sacerdote não percebeu, não sentiu. Esse bebê era aquele que se apresentou a Moisés como eu sou. Esse bebê era ele na coluna de nuvem e de fogo que surgiu para guiar Israel no deserto. Ele era o desejado de todas as nações, estrela da manhã, geração de Davi. Está lá em Apocalipse 22, 16. Vou repetir. Ele era o desejado de todas as nações. Ele era ou ele é? É. A raiz é a geração de Davi. O resplendor, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Aquele frágil bebê era a esperança da humanidade caída. Ele devia pagar o resgate pelos pecados de todo mundo. Embora o sacerdote não visse nem sentisse nada anormal naquele momento, aquela ocasião não passou sem que tivesse algum reconhecimento de Cristo. E como nós sabemos bem, está lá em Lucas 2, 25 a 26, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E o Espírito Santo estava com ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Salvador. Quando entrou no templo, Simeão ficou impressionado ao ver que a criança que estava sendo apresentada ao Senhor era aquela que ele tanto desejava ver. Vocês já pensaram nessa cena? Vocês já vislumbraram essa cena mentalmente? Simeão entra no templo, vê aquele bebê sendo apresentado e diz: ali está o Salvador, ali está o desejado das nações. Simeão parecia um homem elevado por um santo temor. Ele tomou a criança nos braços, enquanto uma alegria nunca experimentada lhe invadia o ser. Levantando a criança para o céu, ele disse: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Amém. Magnífico, lindo, esplendoroso.
extraordinário. Enquanto José e Maria ainda estavam ali, observando aquela cena, ambos maravilhados com as palavras de Simeão, ele disse a Maria, Simeão diz a Maria: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações serão revelados. Quanto a você, Maria, uma espada transpassará a sua alma. Lá em Lucas 2, 34 e 35. Ana, uma profetisa, também veio e confirmou o testemunho de Simeão. Com o rosto resplandecendo de glória, ela expressou a sua sincera gratidão, porque lhe fora permitido ver Cristo, o Senhor e Salvador. Esses humildes adoradores haviam estudado as profecias. Embora os governadores e sacerdotes também tivessem as preciosas profecias, eles não estavam andando pelos caminhos do Senhor. Seus olhos não estavam abertos para ver a luz da vida. E os nossos olhos estão abertos? Nós estamos com os olhos abertos para ver a luz da vida que virá pela segunda vez nos buscar, nos arrebatar? Estamos preparados? Ainda assim, o céu todo focaliza sua atenção em eventos de líderes religiosos que não reconhecem. As pessoas reconhecem a Cristo na história, mas não estão mais dispostas hoje a receber Cristo. Não é verdade? Reconhecem Cristo na história, mas não estão preparados para receber Cristo em suas vidas. Receber Cristo no pobre, no sofredor, que suplica por alívio, e nas causas justas que envolvem pobreza e escárnio dos que estavam 2000 anos atrás sofrendo. Com essa triste cena que aconteceu um mês atrás, pessoas sofrendo, precisando de ajuda de todos nós. Ao Maria olhar para a criança em seus braços e se lembrar das palavras que os pastores disseram, ela encheu de brilhante esperança. As palavras de Simeão lhe trouxe à mente a mensagem profética de Isaías. Em Isaías 9, 2 a 6, nós lemos: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra das sombras da morte, um raio de luz. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Amém. Maravilhoso Conselheiro é o que nos dá conselho, que nos fala no nosso coração e na nossa mente. Deus poderoso, só tem Ele, não tem outro. Não existe outros deuses. Pai eterno é o nosso Pai até o fim de nossos dias. Príncipe da paz, Ele quer apenas a paz entre os homens. Maria, no entanto, não compreendia a missão de Cristo. Simeão havia profetizado que ela seria uma luz, que ele seria uma luz a iluminar os gentios, e os anjos tinham anunciado o nascimento do Salvador com boas novas de alegria para todos os povos.
Deus queria que todos vissem nele o Redentor do mundo. Muitos anos tinham que passar antes que a mãe de Jesus pudesse entender. Maria não enxergava o abismo de sofrimento que era necessário para instaurar o reino do Messias no trono de Davi. Com as palavras de Simeão, Maria, uma espada atravessará sua alma. Deus, em sua terna misericórdia, deu à mãe de Jesus uma indicação da angústia que ela já começara a suportar por amor a ele. Este menino, dissera Simeão, está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Os que novamente se levantassem primeiro deveriam cair. Devemos cair sobre a rocha e nos despedaçar, antes que Cristo possa nos erguer, nos levantar. O eu precisa ser destronado. O eu precisa ser destronado em nossos corações. Amém. Os judeus não aceitavam a honra que vem por meio da humilhação, mas nós aceitamos, porque nós aceitamos Jesus. Amém. Essa é a razão pela qual eles, os judeus, não receberam o nosso Redentor. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Os corações de todos, desde o Criador até o príncipe das trevas, serão revelados com a luz da vinda do Salvador. Os corações de todos serão revelados com a vinda da luz de Cristo Salvador. Satanás tinha apresentado a Deus como egoísta, mas o dom de Cristo testifica que, embora o ódio que Deus tem pelo pecado seja tão forte como a morte, seu amor pelo pecador é ainda mais forte. Amém? O amor de Deus por nós é enorme, é sem medida, é incomensurável. Uma pessoa que dá um ser celestial, dá seu próprio filho, encarna como humano para vir nos salvar, nos redimir dos pecados. Esse amor é sem conseguirmos medi-lo. Destinado a nos redimir, Deus não reterá nada que seja necessário para completar sua obra. Tendo colhido a riqueza do universo, Ele dá todas elas nas mãos de Cristo e diz: use essas dádivas para convencer a raça humana de que não há amor maior do que o meu. Eles vão encontrar sua maior felicidade se me amarem. Quem aqui ama a Deus? Todos amamos a Deus, na verdade, todos amamos a Deus, porque Deus é amor. Na cruz do Calvário, o amor e o egoísmo ficarão frente a frente. Na cruz do Calvário, o amor e o egoísmo ficarão frente a frente. Cristo tinha vivido somente para confrontar, confortar e abençoar. E ao levá-lo à morte, Satanás mostrou o seu ódio contra Deus. O verdadeiro propósito de sua rebelião era destronar a Deus e destruir Jesus, por meio de quem Deus estava demonstrando seu amor. A vida e a morte de Cristo também revelam os pensamentos dos homens e das mulheres. A vida de Jesus foi um convite à entrega.
a vida de Jesus no convite à entrega e à participação no sofrimento. Todos que escutavam o Espírito Santo eram atraídos para ele. Os que adoravam o próprio eu pertenciam ao reino de Satanás. Em sua atitude em relação a Cristo, todos mostravam de que lado estavam, e todos nós vamos mostrar de que lado estamos. Aqui no estudo dessa manhã foi falado bem claro isso. Dessa maneira, cada um emite o julgamento sobre si mesmo. Cada um de nós, também falado hoje de manhã, temos livre-arbítrio. E nós escolhemos por vontade própria, por decisão própria. No dia do julgamento final, e que não está longe, está muito próximo, a cruz será apresentada. E cada mente compreenderá o seu verdadeiro significado. Os pecadores se acharão condenados diante da visão do Calvário, com sua misteriosa vítima. Todos verão qual foi sua escolha. Todos verão qual foi sua escolha. Cada questão da controvérsia será esclarecida. Cada questão. Aquelas mais escondidas nos recônditos de nossa mente e nossa alma será esclarecida. Deus não poderá ser culpado pela existência ou pela continuidade do mal. Ficará provado que havia falhas no governo de Deus, tanto que não havia falha no governo de Deus, tanto os leais como os rebeldes declararão: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Amém? Amém. Vamos ouvir o hino de encerramento, por favor. Todos de pé, pastor.